vão ver que abdômen, vocês vão ver que é mais informação do que os outros dois módulos. E aí eu deixo para a gente finalizar com o GO, porque GO é um módulo muito interessante, vocês vão ver que as duas aulas são muito legais, vocês vão gostar demais dessas duas aulas de GO, então as duas últimas, e aí a gente fecha com chave de ouro. E aí nessas próximas semanas, vai ter semana que a gente vai ter que fazer 2 aulas por semana, eu até já falei com Isabela Meira, né, que até propôs na segunda também é um dia bom para mim. Essas aulas extras aí que a gente vai precisar serão todas online. Quem não puder assistir no dia, elas ficam gravadas, o pessoal vai gravar, então, assim, sem estresse, né, para vocês assistirem depois quando puder, tá? Porque é o que eu sempre falo, vocês vão ter que aproveitar o máximo possível esse semestre, para quando chegar no internato, vocês terem, né, uma bagagem muito grande. E vocês podem ter certeza que vai valer a pena. Né? Vocês vão pegar aí depois, igual vocês fizeram em neuro e em mama, depois do módulo de abdômen, depois do módulo de GO, vocês vão ser outros. Né? Isso aí vocês podem ter certeza, porque é muita informação, muita coisa. E quando vocês estudam para a prova, vocês estudam revendo as aulas, então ajuda a fixar bastante, tá? Então, gente, vamos lá, vamos começar aí a aula de fígado, que nesse módulo de abdômen eu faço muito parecido com o módulo de músculo esquelético do 7º, que eu falo geral, né, e também falo órgão por órgão, ou seja, articulação por articulação. Aqui nós vamos falar órgão por órgão. Então, hoje eu vou começar com o fígado, tá? A gente vai ter uma aula de abdômen agudo, vai ter uma aula de raio-x de abdômen, tá? Então, é um módulo bem completo, tá bom? Então, começando, gente, falando aqui sobre... vocês estão vendo minha tela? Eu nem perguntei. Estão vendo? Sim? Então ótimo. Então, gente, começando sobre o fígado, né? O fígado, vocês sabem, né? É um órgão vital para o corpo humano, né? Ele é um órgão que ele tem uma grande presença de doenças, tanto difusas quanto focais. Nós vamos falar das lesões hepáticas focais, falar das doenças difusas do fígado, né? A gente tem, por exemplo, a esteatose, que é a doença gordurosa do fígado, a gente tem a cirrose, a gente tem a hemocromatose, né? E a gente tem também as lesões hepáticas focais, tá? Falando aqui rapidamente, sobre um pouco da anatomia, isso aqui eu não quero, obviamente, que vocês saibam de cabeça, né? Mas o fígado, ele tem algumas subdivisões, tá? E quais são essas subdivisões? Ele tem alguns segmentos que servem para localizar determinadas lesões, tanto para comparação de exames prévios, né, para o radiologista, né, saber onde que está aquela lesão, comparar aquela lesão, se houve crescimento, tanto para o cirurgião, né, saber se pode acessar aquela lesão, se aquela lesão ela pode ser operada ou não pode, o que pode ser feito, qual o tipo de cirurgia que vai ser feita, tá? Então, gente, o fígado, ele é subdividido, né, em 8 segmentos, porém, né, o segmento 4, ele é subdividido em A e B, tá? Então, na verdade, seriam 9 segmentos, sendo o 4, A e B, né, segmentos distintos. Mas tem gente que considera 8 segmentos, só que 4A e 4B como tudo fazendo parte do segmento 4. Né? De fato, não tem o segmento 9, né? Segmento 1 a 8, 4 que é subdividido em A e B. E como que é feito? A gente, vou minimizar aqui, que aí eu tenho a setinha, a gente tem, né, as 3 veias hepáticas, a veia hepática esquerda, a veia hepática média e a veia hepática direita, tá? A veia hepática média, ela é a responsável por subdividir o lobo hepático esquerdo do direito. Então, se tiver uma pergunta em qualquer prova que vocês forem fazer de anatomia, o que divide o lobo hepático esquerdo do direito? Resposta: veia hepática média, ou veia hepática mediana, tá? Ela que subdivide anatomicamente o lobo esquerdo do direito. Então, dito isso, a gente sabe que o segmento 2, 3 e 4 é o quê? Lobo esquerdo.
O segmento 7, 8, 6 e 5 é lobo hepático direito. Ah, Renata, e o segmento 1? É o lobo caudado. Tá? Então, veia hepática média, lobo direito, lobo esquerdo. O lobo esquerdo, tá? A gente tem, né, os segmentos superiores aqui do lobo esquerdo, que é o segmento 4A e o segmento 2, tá? E mais inferiores, o segmento 4B e o segmento 3. E o que divide é o ramo portal esquerdo. Então, tudo que estiver acima do ramo portal esquerdo vai ser ou o segmento 2 ou segmento 4A. E aqui abaixo, 4B ou 3, tá? Então, é 2, 3, 4A, 4B. Para a gente decorar o 4B, é 4B de vesícula biliar, o B de biliar, a vesícula aqui do lado, a vesícula fica do lado do segmento 4B. Então, a gente sempre decora assim, 4B, viu a vesícula? O que está adjacente à vesícula ali é o segmento 4B de biliar, tá? Aqui no direito, gente, a gente tem sempre a soma 13. Se vocês repararem, 7 mais 6, 13. 8 mais 5, 13. Tá? Então, sempre a soma vai ser 13. E os segmentos superiores aqui vai ser também separado pelo ramo portal direito. Então, em cima vai ser o 7, embaixo o 6, em cima aqui o 8, embaixo o 5. E o que divide esses dois, o 7 do 8, o 6 do 5, é a veia hepática direita. E aqui o que divide o 4 do 2 e do 3 é o ligamento falciforme. Ah, Renata, é muita coisinha. Não precisa decorar, eu não vou ficar cobrando esse segmento para vocês, mas eu quero que vocês tenham uma noção, tá? Para que a gente serve a noção? Para a gente poder, um dia, né, pegar um laudo e falar, olha, tem uma lesão no segmento 2. Se eu falar segmento 2, não preciso nem falar que é lobo hepático esquerdo. Já é subentendido que é uma lesão no lobo hepático esquerdo. Então, uma lesão no segmento 2, eu sei que pode ser uma lesão mais periférica. Uma lesão no segmento 8 é uma lesão mais central, mais de difícil acesso. Né? Então, assim, tem uma lesão aqui no segmento 2. O que o cirurgião pode fazer e que comumente faz? E é impressionante, gente. Vamos supor, existem, só para vocês terem noção, um tipo de laudo chama STAR-MAPS, que a gente conta as metástases do cólon, né, do intestino grosso para o fígado. E aí, dependendo, né, da situação clínica, pode fazer umas metastectomias com intuito curativo. Como assim, Renato? O paciente tem uma metástase à distância no fígado do intestino grosso e dá para fazer cirurgia curativa? Algumas vezes dá. Então, se tiver um tumor primário e algumas metástases para o fígado, dá para fazer muitas vezes a metastectomia. E muitas vezes é impressionante o que eles fazem. Vamos supor que tem uma lesão aqui no segmento 2, tá? E tem uma lesão aqui no segmento 6, tá? Aí e aí vamos supor que tem outras esporádicas. O que eles podem fazer? O que geralmente eles fazem? Eles, antes de operar, eles ligam um dos ramos portais. Tá? Vamos supor que eles vão ligar aqui o ramo portal esquerdo. E aí o que acontece? Esse lobo hepático esquerdo aqui, ó, vai sofrer, né, um baixo volume, e aí, consequentemente, o lobo hepático direito começa a hipertrofiar. E aí eles deixam o lobo hepático esquerdo direito hipertrofiar, de modo que eles conseguem arrancar o máximo de lesão aqui possível sem ter uma perda volumétrica muito grande do fígado, tá? E aí a lesão que está aqui, eles fazem uma lesão, uma metastectomia focal. Então, muitas vezes, eles fazem essa cirurgia em 2 tempos. Faz uma ligadura e depois hipertrofia um dos lados. Aí isso é medido por tomografia e ressonância, o volume do fígado antes e o volume do fígado depois, porque se tiver menos do que 60% do volume hepático, o paciente pode ter insuficiência hepática e morrer. Então, a gente não pode tirar muito do fígado sem antes causar uma hipertrofia compensatória, tá? Então, tudo isso serve para a gente poder, né, mapear onde que está essas lesões e fazer o planejamento, tá?
Lembrando que a veia porta, apesar dela ser uma veia, ela vai ter um fluxo hepatopetal. O que é isso? Em direção ao fígado, ela vai irrigar o fígado. Ela é responsável por 70% a 80% da irrigação do fígado. O restante é pela artéria hepática. Então, a veia porta e a veia porta e a artéria hepática, elas vão com fluxo na mesma direção. Elas vão irrigar o fígado, tá? Elas têm que estar sempre entrando no fígado. Se eu ter um fluxo invertido na veia porta, em relação, que a gente pode fazer o quê? Doppler hepático. Quando eu faço um exame de Doppler pelo ultrassom, eu consigo usar o Color Doppler e saber o sentido do fluxo. Se ele tiver, por exemplo, em azul, ele está entrando no fígado. Se ele tiver em vermelho, ele está afastando do fígado. Então, a veia porta e a artéria hepática, elas têm que estar a mesma coloração. Por exemplo, as duas em azul, entrando no fígado. Se eu tenho a veia porta vermelho e a artéria hepática em azul, o que isso quer dizer, gente? O que é a primeira coisa que vocês pensam? Se o fluxo está invertido em uma das duas. Primeiro, qual que estaria invertido? A artéria hepática ou a veia porta? O que vocês acham e por quê? Repete a pergunta, por favor, Renato. A veia porta, ela, apesar de ser uma veia, ela vai irrigar o parênquima hepático. 70% a 80% do fluxo é proveniente da veia porta. O restante é da artéria hepática. As duas vão estar com sentido hepatopetal, ou seja, entrando no fígado. Se tiver uma das duas com colorações diferentes no Doppler pelo ultrassom, quer dizer que uma está num sentido, a outra está no outro sentido, reverso. Ou seja, não estão as duas entrando no fígado. Uma está saindo do fígado, que é patológico. E aí, o que a gente tem que pensar quando vê isso? A hipertensão portal? Exatamente. Quem foi que falou? Ana Luísa. Muito bem, Ana. Muito bem mesmo. Então, gente, é o seguinte. Nos casos de cirrose, o que acontece com o parênquima hepático? Ele vai sofrendo fibrose, ele vai ficando o quê? Mais rígido, mais enrijecido. Então, o fluxo, quando vai entrando lá, ele vai encontrando muita resistência. Se essa fibrose for muito alta e a cirrose, né, for muito avançada, esse fluxo praticamente não vai conseguir entrar mais no fluxo da veia porta, não vai conseguir mais entrar no fígado, porque a veia ela não tem uma camada muscular igual a artéria. Então, o que vai fazer? Vai começar a ter uma inversão do fluxo, uma hipertensão portal. Primeiro, a veia porta vai dilatar, né? E aí um dos sinais de hipertensão portal é a dilatação da veia porta, e depois ocorre o quê? O fluxo hepatofugal, fugindo do fígado. Então, a gente vai ver, por exemplo, a veia porta em vermelho e a artéria hepática em azul, ou seja, com fluxos invertidos. Quando eu jogo Doppler, vejo a artéria hepática numa cor e a veia porta em outra, eu já sei que tem hipertensão portal, tá? Para quem gosta, calibre da veia porta. O normal é até 12 milímetros. Acima de 12 milímetros, já tem um calibre aumentado, já tem sinais de hipertensão portal. Tem fontes que consideram até 13 milímetros, 12 a 13 milímetros, mas a maioria é 12 milímetros, tá? Então, isso aqui é só uma pincelada para vocês verem o como que é importante. A drenagem é feita pelo quê? Pelas próprias veias hepáticas. Veia hepática direita, veia hepática média e veia hepática esquerda, que vão desembocar onde? Na veia cava, tá bom? Então, deem essa primeira noção aqui para vocês, tá? Para a gente poder discutir agora as lesões hepáticas focais, tá? Então, nós vamos falar aqui dessas lesões hepáticas focais e, por último, a gente vai falar das lesões hepáticas difusas, tá? Então, a gente tem o hemangioma, como lesões hepáticas focais. A gente tem o hemangioma, a hiperplasia nodular focal, o adenoma, o cisto hepático, o hepatocarcinoma e as metástases. Existem outras, tá? Mas eu listei essas aqui, as principais, para a gente poder estar falando aqui hoje, tá? Então, vamos começar
pela principal lesão hepática focal. O hemangioma, por que ele é a principal lesão hepática focal? Primeiro, é o mais comum, tá? É um nódulo hepático que a gente encontra frequentemente em exames, né? Eu tenho certeza que se pegasse aí as 93 alunos aí da turma e deitasse todo mundo no ultrassom e fizesse ultrassom, pelo menos aí, né? Não vou falar aí uns 10%, mas muita gente ia ter hemangioma, tá? Hemangioma é um nódulo que é benigno, é assintomático, ele não tem risco de malignizar, tá? E também não tem risco de sangramento, tá? É um nódulo muito tranquilo. Porém, no ultrassom, a gente vai ver, né, esse nódulozinho aqui, ó, característico que é um nódulo hepático redondinho hiperecogênico, tá? Mas, apesar dele ser bastante sugestivo de hemangioma, a gente não pode cravar hemangioma pelo ultrassom, tá? Isso porque algumas metástases, alguns nódulos malignos e outros nódulos benignos também podem aparecer hiperecogênicos. Então, quando a gente está diante de uma situação de um paciente assintomático, sem fator de risco ou história de neoplasia conhecida, a gente vê um nódulo no fígado, a gente vai falar, olha, existe um nódulo hepático medindo tanto por tanto, hiperecogênico, né, localizado em tal segmento, né, aí a gente já sabe onde que é o lobo, você pode colocar, por exemplo, lobo esquerdo, entre parênteses, segmento 4A, tá? E aí, a gente coloca assim, ó, inespecífico ao método, porém sugestivo de hemangioma. E aí coloca, a critério clínico, a tomografia ou a ressonância magnética poderá trazer maiores informações. Tá? Então, eu estou falando para o colega, ó, tem um nódulo hiperecogênico, que embora seja inespecífico pelo método, é sugestivo de hemangioma. Mas para poder confirmar, eu tenho que fazer uma tomografia ou uma ressonância. Tá? Então, é isso que a gente passa a informação do colega. Obviamente, né, se fosse em mim um hemangioma, eu ia querer confirmar. Porque ó, a gente não pode ter certeza que isso aqui é maligno, embora seja bem pouco provável um nódulo num paciente ígido, sem fator de risco né, assintomático, seja maligno, porém, né, pode acontecer. E principalmente em pacientes idosos. Quando você vê pacientes idosos com um nódulo assim, aí a gente, né, sugere realmente já fazer para poder ter certeza que não é outra coisa, tá? Então, olha como que o realce aqui é característico do hemangioma pela tomografia. E para que faz a tomografia e a ressonância? Para a gente ver o tipo de impregnação, ou seja, o tipo de realce que esse nódulo tem. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que nos exames de imagem, né, de abdômen, a gente pode fazer o contraste venoso e aí cortar a tomografia com poucos segundos, ele vai estar na circulação arterial. Espera mais alguns segundos ali, em torno de 60 a 90 segundos, aqui com em torno de 30 a 50 segundos vai estar na circulação arterial. Em torno de 60 a 90 segundos ele vai estar na circulação venosa ou portal. E aí, de 3 a 5 minutos, ele vai estar na fase de equilíbrio e mais 5 minutos já vai estar na fase de excreção ou a fase excretora. Então, pessoal, quando eu vejo qualquer nódulo hepático, eu tenho que fazer o protocolo trifásico. Isso, obviamente, é função do radiologista saber isso, mas é um dos motivos que, se vocês não sabem qual o tipo de protocolo, como o exame é feito, não coloca secúncia e contraste, porque eu já peguei vários pedidos de ter um nódulo no ultrassom, paciente pede a tomografia e pede assim, tomografia de abdômen sem contraste, justificativa, nódulo hepático, não serve para nada. A tomografia de abdômen sem contraste para nódulo hepático não serve para nada. Então, eu tenho que injetar contraste, e além de eu injetar contraste, eu tenho que fazer as 3 fases, arterial, portal e equilíbrio. Senão, muitas vezes, eu não vou dar o diagnóstico
do que é esse nódulo hepático. Então, na fase arterial, como que o hemangioma vai ficar? Ele vai ficar com um realce periférico. Reparem que tem um nódulo aqui. Na fase arterial, ele fica com um realce que começa periférico, ele é descontínuo, fica umas áreas sem realce, e à medida que a gente vai progredindo com o tempo, ou seja, na fase portal, esse nódulo começa a encher mais. Reparem que ele começa a aumentar o contraste, sempre de fora para dentro, ou seja, sempre de forma centrípeta, tá? Ou seja, de fora para dentro. E já na fase de equilíbrio, o que aconteceu com esse nódulo? Ele praticamente homogeneizou, ele impregnou totalmente. Quando eu estou laudando um exame e eu vejo um realce periférico, globuliforme, descontínuo, com tendência à homogeneização na fase portal e homogeneizando na fase de equilíbrio, isso é compatível com o hemangioma. Não pode corresponder com o hemangioma, não. É compatível, é hemangioma. Isso aqui não tem como ser outra coisa, tá? Tanto que, quando a gente está na residência, quando a gente começa a aprender lá no R1, como que a gente descreve esse nódulo? É um nódulo hipodenso, medindo tanto por tanto, localizado em tal segmento, com impregnação periférica, né, descontínua, globuliforme, homogeneizando nas fases tardias, né, que pode corresponder a hemangioma típico. Geralmente é assim que a gente lauda no R1. Quando a gente forma, a gente já lauda assim, hemangioma típico, medindo tanto por tanto e tal segmento. Por quê? Porque é hemangioma. Eu não preciso ficar descrevendo, enchendo a abóbora, muitas vezes que o colega nem vai entender o que é aquele realce, o que é aquela característica. Ele só quer saber o que é, o que não é, o que pode ser. Então, a gente já põe direto, hemangioma típico de tal lugar, medindo tanto por tanto. Pronto, isso aqui eu tenho certeza que é hemangioma. Tá? Então, para vocês terem noção, a importância da tomografia e da ressonância. Na ressonância é a mesma coisa, tá, gente? Na ressonância, eu vou ter esse mesmo padrão de realce, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui agora a hiperplasia nodular focal, tá? Aí, ficou aí. A hiperplasia nodular focal é um outro nódulo benigno, tá? Deixa eu colocar, deixa eu pôr esse aqui para baixo, que aí tem que fazer assim. Aí. A hiperplasia nodular focal, gente, deixa eu só puxar aqui para vocês não confundirem. É esse daqui. Vou jogar aqui para frente. Olha, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Aqui, ó. A hiperplasia nodular focal é um outro nódulo benigno, tá? Chamado de HNF. Então, nós já falamos do hemangioma, agora nós vamos para a hiperplasia nodular focal. Que a grande característica dele, né, a maioria dos casos tem uma cicatriz central. Então, ele é um nódulo que, diferentemente do hemangioma, ele vai ter um realce rápido pela fase arterial, quase todo ele vai realçar, não só a periferia, somente a cicatriz central que não vai realçar. Já na fase portal, ele vai ter uma impregnação muito parecida com o parênquima, menos a cicatriz vai realçar. E na fase tardia ou de equilíbrio, o nódulo vai ter a mesma impregnação do parênquima hepático e a cicatriz vai realçar. Então, resumindo, o que é o próprio nome fala, hiperplasia nodular focal. A hiperplasia nodular nada mais é do que hepatócitos hiperplásicos, ou seja, hepatócitos doentes. Os hepatócitos são as próprias células do fígado. E aí, se eu tenho as próprias células do fígado hipertrofiadas, hiperplásicas ou, né, doentes, digamos assim, doentes fica uma palavra não muito boa, modificados, são hepatócitos modificados, tá? Não são hepatócitos normais, são hepatócitos modificados, hepatócitos hiperplásicos ou hipertrofiados. E aí, eu vou ter muito do nódulo parecido com o parênquima hepático. Ou seja, sem contraste, vai ser um nódulo que vai parecer com o parênquima hepático.
Porém, na fase arterial, ele vai ser hipervascular. Ele vai ascender todo, né? E na fase portal, ele vai ter a mesma contração do parênquima. Na fase de equilíbrio, também a mesma contração do parênquima. Vai ter uma cicatriz central, tá? Que só vai realçar na fase de equilíbrio. Essa é a grande característica da hiperplasia nodular focal. Na ressonância, a gente também vai ver muito parecido, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Eu tenho um nódulo, né, que muitas vezes é semelhante ao parênquima hepático, tá? Olha aqui o sinal em T2, muito semelhante ao parênquima hepático, tem uma cicatrizinha aqui, um pouco de hipersinal, tá? Na fase arterial, ele ascende mais do que o parênquima. Na fase portal, fica muito parecido com o parênquima. Na fase de equilíbrio, também muito parecido com o parênquima. E só a cicatriz realça na fase de equilíbrio. Só a cicatriz não. A cicatriz realça mais na fase de equilíbrio, tá? Vocês estão tendo dificuldade, muitas vezes, de ver o nódulo aqui, tanto na fase portal quanto na fase de equilíbrio, porque ele fica isointenso, no caso da ressonância, intensidade, ao parênquima. Então, ele vai ficar muito parecido com o parênquima hepático. Essa é a grande característica da hiperplasia nodular focal, que são hepatócitos modificados. Ah, Renato, toda vez que eu tiver cicatriz, então, vai ser uma hiperplasia nodular focal? Olha, infelizmente não, tá? Existe essa lesão aqui, que é um tipo de carcinoma, hepatocarcinoma, que é o tipo carcinoma fibrolamelar, tá? Tá aqui, ó, o carcinoma fibrolamelar, que tem uma cicatriz central e são lesões grandes que acometem mais jovens, tá? E em uso de anabolizantes, tá? Esse aqui, jovens, principalmente homens, em uso de anabolizantes, pode acontecer com mais frequência esse hepatocarcinoma do tipo fibrolamelar. Gente, qual que é o principal fator de risco para um hepatocarcinoma? Vamos lá, vocês sabem isso. O que é o principal fator de risco para um hepatocarcinoma? Alcoolismo? Alguma coisa associada ao alcoolismo. O que é? Cirrose. Cirrose. Cirrose? Tá? Isso. O alcoolismo, ele é indiretamente, porque geralmente quem é alcoólatra, né, acaba levando a uma hepatopatia, né, a uma cirrose. Então, o hepatocarcinoma, gente, é muito, muito, muito difícil de dar em pacientes sem hepatopatia crônica, sem cirrose, tá? Precisa ter uma hepatopatia crônica, tanto que o rastreio do hepatocarcinoma se faz em quem tem cirrose, em quem tem hepatopatia crônica. Vocês que não têm cirrose ou não têm uma hepatopatia conhecida, não tem motivos nem epidemiologia, nem justificativa para fazer um rastreio de hepatocarcinoma, tá? Aí, esse subtipo, o tipo fibrolamelar, ele quebra essa regra. Ele pode aparecer em pacientes rígidos, né, jovens, sem hepatopatia, porém tem associado a esse uso de anabolizantes. E aí, qual que é a característica dele? São lesões grandes, tá? Que tem uma cicatriz central. Poderia até simular um hepatocarcinoma, porém existe uma diferença. Primeiro, o fibrolamelar geralmente tem calcificação e a cicatriz, ela impregna mais precoce. Na fase arterial e portal, a cicatriz já acende mais. Porque não é só fibrose essa cicatriz. Porque fibrose, gente, na radiologia, é algo, tudo que tem fibrose só vai realçar nas fases tardias. Então, a cicatriz da hiperplasia nodular focal, como é fibrose, só vai realçar nas fases tardias. Eu estou na dúvida no exame de crânio, se é fibrose de uma cirurgia ou se é uma lesão residual ou recidivada. Se estiver impregnando só na fase tardia, só na fase mais tardia, a gente vai pensar em fibrose. Se tiver uma impregnação mais precoce, eu vou pensar em recidiva. E serve para tudo, na mama também assim, na ressonância de mama. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma impregnação mais precoce da cicatriz e eu tenho
calcificação, e geralmente são lesões mais heterogêneas, maiores, e tem esse contexto clínico, tá? Então, só para vocês saberem que nem tudo a gente pode, né, cravar. Tem cicatriz, hiperplasia nodular focal, tá? E ainda, para complicar, né, o último nódulo sólido benigno que eu vou falar para vocês é o adenoma, tá? E um adenoma é muito parecido com uma hiperplasia nodular focal sem cicatriz, tá? Então, eu tenho uma lesão nodular que ela é hipervascular na fase arterial. Na fase portal, ela ligeiramente fica um pouco mais de impregnação do que na fase portal, na de equilíbrio também ligeiramente fica, mas pode até ficar igual. Então, o adenoma é como se fosse uma hiperplasia nodular focal sem a cicatriz central. Aí, Renato, beleza, dá para diferenciar. Porém, gente, existem algumas hiperplasia nodular focal sem cicatriz, que não é o comum, mas pode acontecer. E aí, como que a gente diferencia a hiperplasia nodular focal sem cicatriz central do adenoma? Pessoal, aí aqui tem duas perguntas. Primeiro, para que eu preciso diferenciar? Sendo que as duas são benignas. A hiperplasia nodular focal são hepatócitos modificados e o adenoma é um nódulo benigno. Por que eu preciso diferenciar? Alguém sabe? Um precisa de abordar cirurgicamente ou não? Não necessariamente. O adenoma, ele, principalmente quando maior, ele tem um risco de sangramento, tá? E aí, gente, é aquele negócio que eu falo para vocês, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Eu sempre conto um caso que quando eu estava lá em São Paulo, no R4, uma das ganhadoras do Big Brother Brasil entrou lá no hospital, que eu fazia R4, com um quadro de abdômen agudo hemorrágico. E aí, quando fez a tomografia, viu que era um adenoma que tinha sangrado. Ela tinha um adenoma e sangrou muito e deu um quadro de abdômen agudo hemorrágico. Ela foi operada com uma urgência. Então, é um caso que, se você não conhece, você não vai nem pensar que um nódulo hepático benigno pode sangrar. Então, é importante diferenciar por conta disso. E a gente tem como diferenciar principalmente pela ressonância magnética. A ressonância magnética tem um contraste que ele é relativamente novo, não é tão novo, assim, já deve ter mais ali de seus 10 anos que está aí no mercado, então é relativamente novo, né? Porque o Gadolini aí já deve ter ali mais de 30 anos, já que está aí sendo utilizado. Esse contraste, que é o contraste hepatoespecífico, que só tem na ressonância, ele é 50% eliminado pelo fígado e os outros 50% eliminado pelos rins, tá? Diferentemente do contraste convencional, tá? O gadolínio convencional, que ele é 100% eliminado pelos rins, tá? Esse que é 50% eliminado pelo fígado, ele é eliminado pela bile, tá? Então, quando eu injeto o contraste hepatoespecífico, a parte arterial vai ser a mesma, a parte portal vai ser a mesma, a parte de equilíbrio ou excretora, que ele vai estar sendo eliminado pelos rins, vai ser a mesma. Porém, eu faço uma fase muito tardia, lá com seus 10, 15, 20 minutos, em que o contraste vai estar sendo eliminado pela bile, pelo fígado. Então, quando eu faço essa parte de 20 minutos, que é uma parte muito tardia, vai estar tudo sem contraste, né? Todos os órgãos sem contraste, e o fígado vai ficar o quê? Aceso, bem aceso. Por quê? O fígado está eliminando 50% do contraste do hepatoespecífico. E aí, se eu tenho uma hiperplasia nodular focal, que eu falei para vocês que é o quê? Um hepatócito modificado, esse nódulo, por ser hepatócitos modificados, ele vai realçar na fase hepatoespecífica de 20 minutos.
Já o adenoma, por ser um nódulo totalmente distinto, o fígado vai estar todo realçado e o adenoma não vai impregnar, tá? Se for uma hiperplasia nodular focal, a hiperplasia nodular focal é um hepatócito igual aos outros do fígado, porém um hepatócito modificado, um hepatócito, né, com, digamos assim, não saudável, tá? Não vou falar doente, assim, porque não é algo preocupante. Mas mesmo por ser um hepatócito, a hiperplasia nodular focal, ela vai impregnar na fase muito tardia, na fase do contraste hepatoespecífico. Já o adenoma não vai. Então, se cair na prova, como que diferencia um adenoma de uma hiperplasia nodular focal sem cicatriz, vocês podem falar, olha, pode ser feita uma ressonância com contraste hepatoespecífico. E o contraste hepatoespecífico, 50% dele é eliminado via bile. E aí, por ser eliminado via bile, os hepatócitos vão estar realçados, né, na fase com 20 minutos. E aí a hiperplasia nodular focal também vai realçar, porque é um hepatócito modificado. Já o adenoma, por não ser hepatócito, ele não vai realçar nessa fase, vai ficar apagado, tá? É assim que a gente diferencia. E olha aqui, ó, aqui, não sei se vocês vão entender, tinha um adenoma que sangrou, fez uma coleção aqui subcapsular no fígado, no ultrassom tem um nódulo aqui heterogêneo, tá? E esse nódulo também, né, não está dando para ver muito bem aqui na imagem parada, tinha uma coleção heterogênea aqui, que era sangramento do adenoma. Então, o adenoma ele tem esse risco de sangrar. E o adenoma, ele também tem uma associação, assim como o carcinoma hepatocelular do tipo fibrolamelar, está associado com o uso de anabolizantes, o adenoma tem uma associação com o uso de anticoncepcionais, né, principalmente pelas mulheres. Então, o anticoncepcional pode levar a uma maior incidência de um adenoma. Aí fala, meu Deus, mas eu tomo anticoncepcional, vou parar de ter, senão eu vou ter um adenoma. Não é assim, né, gente? A gente sabe, por exemplo, que o anticoncepcional também tem um risco aumentado de trombose. Não é toda mulher que vai ter. A mesma coisa do adenoma. Também não é sempre, né, é a minoria que vai tomar que vai ter um adenoma. E mesmo se tiver, né, para ele ter um risco de sangramento, ele tem que ter um tamanho maior e, além disso, é um nódulo benigno, tá? Mas existe essa associação com anticoncepcionais, tá bom? A última lesão hepática focal benigna que nós vamos falar é o cisto. Reparem que eu falei a última lesão hepática focal, não falei nódulo, porque o cisto não é um nódulo sólido. Ele pode até ser chamado de um nódulo cístico, mas geralmente quando se fala nódulo, dá a subentender que é sólido. Então eu evito falar nódulo cístico. Ou eu falo cisto, ou eu coloco nódulo sólido. Tá? Mas eu sempre coloco o sólido na frente para evitar dúvida. Tá? Então, o cisto, tá? O cisto hepático é muito fácil de caracterizar. Primeiro, na tomografia sem contraste, viu uma lesão em podência, medir a densidade. Tem densidade de líquido? Opa, é cisto. Estou na dúvida ainda. Será que tem densidade de líquido? É muito pequenininho, às vezes eu não consigo medir. Vou injetar contraste. O que vai acontecer com essa lesão? Quando eu injeto contraste? Se for um cisto. O que acontece, pessoal? Oi? Não vai captar dentro do cisto. Exatamente. O cisto é líquido, não vai impregnar. Tá? Então, eu injetei contraste, o cisto não vai realçar, tá? Ele não vai mudar. Já se for um nódulo sólido, ele vai ter os tipos de realce. O cisto ele não impregna. E no ultrassom? O ultrassom é igualzinho o cisto da mama, vocês vão ver igualzinho o cisto renal. Cisto é cisto. Vai ser uma bolinha redonda anecoica, ou seja, preta, com reforço acústico posterior. Pode ter septações, né? Pode ter alguns debris, são um conteúdo mais espesso, aí vai, né, mudar cada tipo de cisto ali. Mas aqui um cisto simples é um cisto regular, pretinho, ou seja, anecoico, com reforço acústico posterior. Um cisto não tem muita coisa para saber, não. É muito fácil o cisto a gente saber diferenciar. Na ressonância, mais fácil ainda.
Tá? Na ressonância eu tenho que T1 e T2, líquido brilha. Ó, T2, olha o líquor da coluna brilhando. Então, olhei lá, o cisto está brilhando. T1, o líquor da coluna está escuro, o líquido do cisto está escuro. Beleza. Injetei contraste, fase arterial. O que aconteceu com o cisto? Nada. Não impregnou. Fase portal. O que aconteceu com o cisto? Nada. Não impregnou. Então, cisto na ressonância. Alto sinal em T2, que é líquido. Baixo sinal em T1, porque é líquido, né? E não impregna pelo contraste. Cisto muito, muito tranquilo, tá? Existe uma situação, gente, só para vocês entenderem, quando a gente tem, e é muito frequente a gente pegar a tomografia dessa forma, quando a gente tem pequenas lesões, diminutas lesões e podências no fígado, muitas vezes, né, a gente não consegue medir a densidade porque é muito pequena, são lesões subcentimétricas. A maioria dessas lesões são microcistos, são pequenos, diminutos cistos. Porém, a gente não pode cravar porque a gente não consegue medir a densidade, porque são lesões muito pequenas. Então, a gente coloca que existe, né, múltiplas lesões subcentimétricas, hipodensas, né, múltiplas lesões hipodensas subcentimétricas, que são inespecíficas devido às suas diminutas dimensões. Porém, provavelmente correspondem a microcistos. Tá? Esses microcistos, muitas vezes a gente só sugere, né, controle e tal, porque não dá para a gente cravar, mas é só essa situação que às vezes a gente não consegue cravar pela tomografia, pela ressonância. A gente consegue ver no T2 o alto sinal, tá? Mas pela tomografia, muitas vezes a gente não consegue cravar. Ah, eu vou fazer uma ressonância para isso? Ó, você pode até fazer, mas como é muito frequente a gente ver, e a maioria é microcistos, às vezes só um controle ali com ultrassom ou com uma própria tomografia, depois de um tempo, já basta. Mas se quiser fazer a ressonância também pode. É só para vocês saberem que existe essa situação de ter lesões hipodensas muito pequenininhas na tomografia e às vezes não dá para fechar, mas muito provável são microcistos. Pode fazer ultrassom? Pode. Às vezes o ultrassom também não vai conseguir ver. Às vezes vai. Né? Então, assim, não é certeza. A ressonância vai ver. A ressonância vê. Tá? Então, se quiser, naqueles pacientes que são mais ansiosos, que não querem fazer um controle, que ficou sem dormir por conta do laudo e tal, pede a ressonância. Tá? Biópsia de jeito nenhum. Tá? Biópsia de jeito nenhum. Beleza? E agora, para a gente Ô, fechar. Renato, Oi. no caso, eu posso falar então que todo cisto na região hepática é benigno, certo? Olha, todo cisto não. Depende muito, assim, que vocês vão ver que existem metástases que elas sofrem degeneração císticas. Tem metástases que, principalmente de cólon, de intestino, pode ter metástase cística. Então, assim, não é todo cisto. A gente tem que entender, gente, que a gente tem que ter, primeiro, o contexto clínico e tem que entender que um cisto de forma isolada, grandão, regular, assim, ok. Agora, se eu pegar aqui, ó, já vou adiantando aqui, o metástase, aqui. Aqui tem necrose. Muitas vezes é uma lesão mais cística. Mas olha como é que está a parede. Toda irregular. Às vezes eu tenho, por exemplo, uma impregnação aqui parietal, de, por exemplo, um nódulo mural. Tá? Então, não é um cisto simples. Aqui não é um cisto simples. Aqui é um cisto irregular. Muitas vezes tem nódulo mural. Eu tenho múltiplos grandes heterogêneos. Tá? Não é um cistozinho homogêneo. Tá? Diferentemente desse aqui, é um cisto homogêneo. Ó. Tá todo preto aqui, cadê? Todo brancão aqui. Tá? Ou seja, tem um alto sinal homogêneo em T2, tem um baixo sinal homogêneo em T1. Tá? Mesma coisa aqui, eu tenho uma hipodensidade homogênea. Então, nesses casos aqui, são benignos. Nesses casos aqui, já podem ser o quê? Ó? Metástases, tá? Metástases. Então, depende do contexto e depende muito da característica também. Então, Renato, um cisto simples, ele tende a ser benigno no fígado. Porém,
além de eu ter certeza que é um cisto simples, regular, homogêneo e tudo, eu tenho que entender o contexto clínico também. Tá bom? Deu para entender isso aí? Então, sim, obrigada. Nada. Então, gente, ó, já vou falando aqui, já comecei aqui da metástase, falei para vocês, a metástase, ela é camaleão. Põe isso na cabeça sua. A metástase não tem um padrão. Como eu falei aqui, a metástase pode ser mais cística, ela pode ser heterogênea, ela pode ser homogênea, pode ser igual um nódulozinho ali redondinho. E o padrão mais frequente que a gente vê da metástase é essa lesão em alvo ou em olho de boi, em que a gente vê uma impregnação somente periférica, redondinha, não é aquela impregnação centrípeta, descontínua, que vai homogeneizando nas fases tardias. Não, é uma lesão em alvo. É uma lesão em alvo o tempo inteiro. Ah, pode ser cicatriz central? Não, porque essa lesão ela vai estar sempre impregnando dessa forma, na fase arterial, na fase portal, na fase de equilíbrio. É sempre essa lesãozinha em alvo. Ela não vai ter aquele padrão, que na fase arterial ela vai ascender, na fase portal vai ficar igual ao fígado, na fase de equilíbrio igual ao fígado, e aí na fase tardia a cicatriz acende, impregna. Não, isso aqui não é cicatriz. Tá? Isso aqui muitas vezes pode ser ou uma necrose, ou uma área de hipocelular que não vai contrastar, tá? Então, não vai ter aquele padrão da hiperplasia nodular focal. E na prática é muito diferente. Tá? Vocês podem até achar aqui na imagem um pouco parecido, mas na prática, quando vocês analisarem as 3 imagens, vocês vão ver que é diferente. E segundo, metástase geralmente é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, são múltiplas, tá? Metástase geralmente são múltiplas no fígado, tá? Então, é um outro jeito da gente diferenciar, tá? Agora, um dos mais importantes, esse aqui eu falo para vocês, tem que saber, tá? É o famoso hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, tá? Pode ser chamado das duas formas. A gente já conversou, tem que estar diante de quê? Um fígado cirrótico, bordas irregulares, tem ascite. Vou mostrar para vocês como que a gente vê um cirrhotic liver, ou seja, um fígado cirrótico. E aí, gente, aqui é o seguinte, tem uma característica muito grande do hepatocarcinoma. É tão grande que a gente crava que é hepatocarcinoma. Se eu estiver diante de um fígado cirrótico, com um nódulo que, na fase arterial, ele acende, ficou hipervascular, ele acendeu. E já na fase portal, ele apagou, ou seja, é um nódulo que acende muito rápido, já na fase arterial, com 30, 50 segundos, ele é hipervascular, já realçou muito fácil. E na fase portal, ele já lavou o contraste. A gente usa esse termo, lavar o contraste, ou em inglês, washout. Teve o washout do contraste. O contraste lavou. O que isso quer dizer, gente? Tem muito vaso sanguíneo chegando nesse nódulo. Tem muita neoangiogênese, tem muita capilaridade. O sangue chega muito rápido, o contraste chega muito rápido e sai muito rápido porque tem muito vaso. Então, é como se fosse uma torneira aberta. Encheu e já escorreu. Encheu e já escorreu. Então, ele acende rápido e apaga rápido. Então, toda vez que eu tiver um nódulo hipervascular, ou seja, acendeu na fase arterial, isso que é hipervascular, e na fase portal, ele apagou o sinal, num contexto de um fígado cirrótico, isso é compatível com hepatocarcinoma. Gente, isso é tão importante, porque é um dos poucos cânceres, se não for o único, que o diagnóstico é exclusivamente radiológico. Quando eu vejo um nódulo espiculado na mama, com retração de pele, com linfonodomegalia e tal, você tem tudo para ser um câncer de mama. Mas eu não posso afirmar que é um câncer de mama. É BIRAD5, mais de 95% de chance de ser um câncer de mama. Dá vontade de você escrever que é um câncer de mama. Mas não pode. O BIRAD6, vocês sabem disso, que é
o Bihadsky já é confirmado câncer de mama, é só depois da comprovação histopatológica, depois de uma biópsia. Então, antes disso, eu não posso cravar. Aqui não. Aqui eu já posso colocar no laudo, quando tem fígado cirrótico com nódulo hipervascular, com a Shout, já nas fases portal, de equilíbrio, já na fase mais precoce, já tem, mais precoce que eu faço assim, mais na fase portal ele já lavou, eu já estou diante de um hepatocarcinoma. E aí eu não preciso colocar, descrever no nódulo, que é hipervascular, qual Shout, tal. Não, eu já coloco que é hepatocarcinoma, é compatível. Eu não preciso fazer biópsia. Só com laudo radiológico, o paciente já pode entrar na fila de transplante, pode e deve entrar na fila de transplante, e já pode iniciar o tratamento. Tá? Então, o hepatocarcinoma é um diagnóstico radiológico. Eu não preciso fazer biópsia dessa lesão. Tá? Quando eu tenho a lesão característica, que são esses critérios que eu falei para vocês, a gente nem precisa biopsiar. Tá? É compatível, ponto final. E recomenda-se colocar compatível, ou seja, para não haver dúvida. Não é assim, que pode corresponder a hepatocarcinoma ou sugestivo de hepatocarcinoma. Não, é errado. É hepatocarcinoma, tá? O diagnóstico é radiológico, tá bom? Pessoal, então, para a gente finalizar rapidamente aqui, 15 minutinhos, falando... Renato, deixa eu te fazer uma pergunta sobre metástase. Sim, claro. É possível passar despercebido pequenos nódulos metastáticos se caso não for realizado a ressonância com contraste hepatoespecífico? É possível passar despercebido. Tipo assim. Não, na verdade é o seguinte. Não, ou eles são bem distinguíveis? Não, a metástase é bem distinguível. Você pode usar o contraste normal para ver metástase hepática, gente. O contraste hepatoespecífico, a gente tem as indicações dele. Uma delas e a principal delas, que é a mais utilizada, é diferenciar adenoma da hiperplasia nodular focal sem cicatriz. Mas a metástase, ela vai realçar também no contraste normal, no gradolino normal. A gente não precisa usar o hepatoespecífico. E é muito difícil passar uma metástase, mesmo que seja pequenininha, pela ressonância. Porque a gente também tem a difusão que a gente faz aqui, e pequenos nódulos já restringe a difusão, tá? Então, é muito difícil. Pode ser que se for uma metástase a nível celular, às vezes a gente não vê pela ressonância, mas aí também não veria por nenhum outro exame de imagem, tá? Aí e muitas vezes, às vezes, nem é aberto ver, quando é no celular, porque ressonância vê lesões subcentimétricas. O que é subcentimétrica? É milimétrica, gente. Milimétricas. Então, muito difícil passar metástase na ressonância. Quando a ressonância realmente não tem nenhum sinal de metástase, ou é porque ainda não deu para ver, né? Ou seja, às vezes é questão celular, ou porque realmente não tem, tá? Realmente não tem. Agora, claro que existem erros, né, na ressonância. Às vezes, já tinha uma impregnaçãozinha ali, um negócio ali, que às vezes passou desapercebido. Mas o método em si, né, não detectar, mesmo quando é milimétricas, é mais difícil, tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Gente, se tiver pergunta, pode ir falando, tá? Que aqui é rapidinho agora, né? Essa parte aqui é bem tranquila. Vou falar aqui só de 3 doenças, tá? Cirrose, esteatose e hemocromatose, tá? Para a gente finalizar, que as doenças hepáticas difusas, essas são as principais, tá? Então, cirrose, gente, a gente, né, tem um aspecto clássico, que seria todas essas características que eu vou falar aqui para vocês são um aspecto característico da cirrose. Primeiro, o que a gente está vendo nesse fígado aqui, ó? Contornos irregulares ou serrilhados. É uma grande característica da cirrose. Contornos irregulares, serrilhados, bordas mais rombas, o fígado fica com bordas mais rombas. Eu tenho alargamento das fissuras hepáticas.
muitas vezes eu tenho uma redução do lobo hepático direito e uma proeminência do lobo hepático esquerdo. Isso é chamado de redistribuição volumétrica. Então, com uma redução do lobo hepático direito e aumento do lobo hepático esquerdo, eu não preciso ter todos esses sinais para eu falar em cirrose. Se eu tiver só o fígado todo irregular e heterogêneo, eu posso já falar em cirrose. Um alargamento da fissura, proeminência do lobo caudado, aqui é o lobo caudado todo proeminente, então já posso falar de cirrose. Quais outros sinais associados? Olha, eu tenho ascite, isso aqui é líquido em volta do fígado, né? Posso ter o baço grande, no ultrassom, como que eu tenho o fígado todo irregular também, né? Mais heterogêneo, com líquido em volta, ou seja, ascite, tá? Olha nesse caso aqui, eu tenho que, vou dar um zoom aqui, ó, um pouco de líquido em volta do fígado, o fígado, as bordas, toda romba, ó, olha como é que essa borda tá romba. Olha aqui, ó, alargamento da fissura, olha o lobo hepático, o lobo caudado, desculpa, como que tá. Olha o tamanho desse baço, tá? Igual ao maior fígado, o baço é pequenininho, né? Vocês lembram da anatomia, o fígado é bem maior. Então, aqui tá igual ou maior o baço, ou seja, eu tenho uma esplenomegalia. E o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui que a gente está vendo, ó? O que está representando essas estruturas aqui? Isso aqui, ó, é a veia esplênica portal dilatada de uma possível e provável hipertensão portal. Olha o tamanho dessa veia esplênica que está vindo aqui para o fígado. Ó. Vocês lembram que a veia esplênica vem, aí junta com a mesentérica inferior, na junção porta-espleno-mesentérica, e forma a veia porta, né? Aqui a recanalização da veia para-umbilical ou umbilical, né? O jeito mais certo é a veia para-umbilical, que ela sai aqui junto ao ligamento falciforme e vai até o umbigo, né? Por isso chama para-umbilical. Reparem aqui na tomografia, no corte mais alto de tórax. O que é isso aqui que a gente está vendo, gente? Quem sabe? São as varizes esofágicas? Exatamente. Parabéns, exatamente isso. São múltiplas varizes esofágicas de uma hipertensão portal, tá? Varizes de grosso calibre. Tá? Então, a gente vê muitas vezes no esôfago várias veias varicosas aqui pela própria tomografia. Tá? Então, isso aqui eu não tenho dúvidas que é uma cirrose. Se eu faço um contraste aqui na fase arterial, acender um nódulo aqui hipervascular e na fase portal ele já apagou, é hepatocarcinoma, meu amigo. Acabou. Fígado cirrótico com esse nódulo é hepatocarcinoma. Ponto final. Não tem conversa. Isso aí é saber o que é, né, que eu estou ensinando para vocês, né, que a gente só cumprimenta quem a gente conhece, e se pegar um exame com isso um dia, correr para o abraço, falar, olha, é isso e acabou. Vai ajudar o paciente. O paciente pode entrar numa fila de transplante, pode curar, entendeu? Então, isso, né, a gente tem que saber, né, identificar para a gente poder ajudar os pacientes, tá bom? Então, cirrose não tem conversa. E outra coisa, gente, como a gente vai estudando fígado é uma área que eu faço muito, eu faço um exame que chama elastografia hepática, não sei se vocês conhecem, que é um exame que pode ser feito tanto pela ressonância magnética quanto pelo ultrassom. E a gente mede o grau de fibrose do fígado. Porque eu tenho que saber o seguinte, muitas vezes, um fígado normal pela imagem, que não é um fígado cirrótico, ele já pode ter fibrose, ele ainda não está com uma cirrose avançada, né, descompensada, mas ele já pode ter um grau de fibrose. E aí eu faço esse exame para a gente ver o grau de dureza do fígado. Existe um software no ultrassom que a gente usa como se fosse um Doppler, mas dá um impulso pelo ultrassom, esse impulso mede a onda de propagação ali no fígado, enfim, para a gente saber o grau de fibrose, de rigidez desse fígado. E isso é feito muitas vezes também em paciente que tem esteatose hepática. Porque hoje já se sabe que uma das principais causas de cirrose
é a doença hepática gordurosa, ou seja, a esteatose hepática. Antigamente, não era diagnosticado a cirrose que vinha da esteatose. Por quê? O paciente tinha esteatose a vida inteira, não fazia exame de imagem, não sabia que tinha esteatose, e aí essa esteatose foi inflamando o fígado e cicatrizando, inflamando e cicatrizando. Ou seja, vai haver uma esteatohepatite. O que é a esteatohepatite? Uma inflamação do fígado, e aí cicatriza. Inflamação do fígado, cicatriza. Aí vai gerando o quê? Fibrose, e por fim, gera uma hepatopatia crônica, ou seja, uma cirrose. E aí, quando era diagnosticado, já era na fase cirrose. Aí falava, uma cirrose, o paciente nunca bebeu. Uma cirrose o quê? Idiopática. Então, todas as cirroses idiopáticas, né, todas não, mas a grande maioria da cirrose idiopática, muitas vezes era de uma esteatose que não foi diagnosticada. Algumas realmente são idiopáticas, sem causa conhecida, o paciente não tinha esteatose, enfim, por isso chama idiopática, né? Tem um seriado, né, Dr. House, que ele fala assim, idiopática, que você é muito idiota que não descobriu a causa. Né? Então, idiopática é sem causa conhecida, né? Que eu falava isso com os residentes dele. Então, essas causas idiopáticas, na verdade, elas são menores do que realmente eram, porque muitas eram provenientes da esteatose que não foi diagnosticada. E uma das formas da gente saber qual que vai evoluir para a cirrose é fazendo esse exame de elastografia hepática, tá? É um exame que é muito bom, é rápido, né? Não é um exame barato, é um exame mais caro, porém, gente, você evita uma biópsia, tá? O paciente que tem um potencial de ter cirrose, ele já tem um distúrbio de coagulação. Imagina você fazer uma biópsia de fígado num paciente com distúrbio de coagulação. Se esse paciente sangrar lá, você vai ter que fazer uma cirurgia nesse paciente às pressas, né? Se esse paciente tiver uma complicação, né, vai ser um BO danado. E outra coisa, a elastografia eu consigo pegar qualquer parte do fígado. Já a biópsia, eu tenho que pegar aquele local ali. Eu não posso ficar biopsiando o fígado inteiro ali, não. A elastografia eu consigo pegar, né, qualquer área ali do fígado. Então, é muito, muito, muito vantajoso esse exame, tá? E só para vocês entenderem... Oi? Tem uma indicação específica para o paciente que tem esteatose para fazer esse exame ou seria indicado para todos os pacientes? Boa pergunta, boa pergunta. Gente, é o seguinte, 80% dos pacientes que têm esteatose, 80% não vai haver nenhum tipo de complicação, tá? Ele vai evoluir a vida inteira ali com uma esteatose, uma gordurinha no fígado, não vai ter nenhum sintoma, não vai ter... Às vezes tem aquela sensação de peso, desconforto e tal, que é os sintomas da esteatose, como é que fala? Um amargo na boca, que eles falam e tal, mas nada demais. Mas 20% pode evoluir para esteatohepatite e cirrose. E aí existem alguns critérios, principalmente o grau de esteatose, quando é um grau já moderado para avançado, isso gera mais inflamação. Então, aquelas esteatose grau 1, geralmente não gera mais inflamação. E tem os critérios laboratoriais também, quando TGO, TGP, plaquetas, principalmente TGO, TGP, eles estão bem alto, muito alto, muito acima do normal, que na esteatose eles vão estar alterados, mas a esteatose moderada, acentuada, eles vão estar muito alto. Aí, geralmente, eles pedem para fazer esse rastreio. E aí também entra um outro critério, que é o paciente com esteatose de longa data, aquele paciente que está fazendo exame ali há 10 anos com esteatose. Aí, geralmente, eles fazem essa triagem. Então, assim, paciente com esteatose grau 2 para 3, né, com exames laboratoriais, principalmente TGO e TGP, alterados, tá? E com esteatose de longa data, tá? De longa data. Geralmente é bom fazer essa triagem, principalmente porque é um exame não invasivo, tá? É um exame não invasivo, tá bom? Agora, se tiver alguma alteração clínica, aí é diferente.
tá? Se tiver alguma suspeita clínica de hepatopatia ou de uma hipertensão portal, aí a conversa é totalmente diferente. Aí já tem que fazer outros exames de imagem e, inclusive, a elastografia, tá? Então, aqui nós estamos falando de um paciente assintomático, tá? Agora, se tiver clinicamente, aí a conversa muda. Aí é bom fazer a elastografia, muitas vezes, para não só diagnosticar a cirrose, mas poder acompanhar, porque o grau de fibrose a gente consegue acompanhar, tanto a evolução para saber se o tratamento está surtindo efeito, tudo, entendeu? Então, essas são a indicação de fazer a elastografia, tá? Mas excelente pergunta. Deu para entender direitinho? Deu sim, muito obrigada. Nada. Gente, e aqui, só para vocês conhecerem, não vou falar dessa classificação para vocês, mas só para vocês terem uma noção, ó, não tem o BIRADS da mama? Aqui existe o LIRADS do fígado, que é para pacientes de alto risco para carcinoma hepatocelular. O que é paciente de alto risco? Pacientes com hepatopatia crônica, tá? Ou seja, pacientes com cirrose, a gente pode fazer a classificação do LIRADS para lesões suspeitas de hepatocarcinoma. Quando a lesão não preenche aquele critério de hepatocarcinoma, ou seja, é definitivamente um hepatocarcinoma, ou seja, ela é hipervascular, só que ela não lavou o contraste. Mas é uma lesão hipervascular num paciente cirrótico. Opa, mesmo assim, ela não preencheu o critério de hepatocarcinoma, mas não é uma lesão que eu vou ficar 100% tranquilo. Então, eu vou classificar ela aqui em qual LIRADS que a gente vai falar. Há uma lesão que ela não é muito hipervascular, mas ela lavou o contraste. Mesma coisa, o contrário. Também eu não vou ficar 100% tranquilo. Então, existe essa classificação para aquelas lesões indeterminadas. E muitas vezes aquelas lesões que eu vou acompanhar ou que eu vou, aí sim, biopsiar. Agora, a lesão característica que eu falei para vocês, que é definitivamente o hepatocarcinoma, aqui sim eu nem preciso de biópsia. Eu já sei que é o hepatocarcinoma, tá? Então existe essa classificação, eu não vou ficar falando aqui para vocês, porque isso aqui é mais específico, tá bom? Mas é só para vocês saberem que existe em pacientes de alto risco essa classificação LIRADS daquelas lesões que não preencheram todos os critérios de um carcinoma hepatocelular, tá bom? Isso aqui eu vou pular, tá, gente? Isso aqui é síndrome de Budd-Chiari, é um quadro que dá de obstruções das veias hepáticas ou da veia cava, tá? E aí, por que é importante? Porque ele pode dar o fígado com aspecto cirrótico, ele pode dar distúrbio perfusional do fígado, aqui as veias hepáticas trombosadas, ó, a gente vê as veias hepáticas aqui, ó, acesa, tá vendo? Ó? Acesa que eu falo contrastada, tá, gente? Pra vocês entenderem, tudo ali branquinha e aqui tudo escuro, ou seja, com trombose, aqui um distúrbio perfusional, tá? Então, assim, a gente pode ter na síndrome de Budd-Chiari uma hipertrofia do lobo caudado, atrofia, veias colaterais, ascite, ou seja, pode mimetizar um quadro de cirrose, mas na verdade é um quadro, né, de oclusão, né, parcial ou completa das veias hepáticas, tá? Que pode causar, né, uma pseudocirrose, tá bom? A esteatose, aqui é tranquilo também, tá? Eu já falei para vocês que a esteatose na tomografia, como que a gente vai ver? Na tomografia sem contraste, se o fígado tiver mais escuro do que o baço, tá? Eu tenho que uma redução da densidade por infiltração adiposa dos adiposos, por doença gordurosa hepática, tá? Ou uma esteatose hepática. Então, a gordura, gente, tem uma baixa densidade. Se eu tenho fígado escuro, ou seja, com uma redução da densidade, eu tenho o quê? Uma esteatose hepática. E como que eu faço? Comparo as duas densidades, do fígado e a do baço. Se a do fígado estiver menor, ela tem que ser maior ao normal. Se ela estiver menor, é porque tem esteatose. Se eu ficar na dúvida, eu posso medir a densidade do fígado e medir a do baço. Está menor? Esteatose. Então, essa aqui é a esteatose difusa. Eu posso ter uma esteatose focal, tá? Que só uma área do fígado está
com redução da densidade, que é uma esteatose focal. Essa esteatose focal pode simular um nódulo, tá? Então, a gente tem que ver nas fases sem contraste, com contraste e tal, que esse aqui não realça, né? Não é um nódulo definido, passa vaso ali no interior, ou seja, porque é no parênquima, né? Então, assim, não distorce vaso nem nada, ou seja, é uma doença infiltrativa de gordura, tá? Inclusive, eu posso ter uma esteatose que a gente chama multifocal, com aparecendo vários nódulos. E isso pode simular, por exemplo, metástase. Então, a gente tem que saber identificar como que é diferente. Por exemplo, eu tenho esse vaso aqui. Se eu tenho uma esteatose aqui, esse vaso vai passar aqui, ó, normal. Normal. Por quê? É uma infiltração de gordura no parênquima. Agora, se eu tenho um nódulo aqui, esse vaso não vai perfurar o nódulo. Ele não vai passar por dentro do nódulo. Ou ele vai ser desviado, né? Ou ele vai parar ali no nódulo, tá? Então, é uma das formas da gente diferenciar. Agora, no ultrassom é muito fácil da gente falar também de esteatose, que é muito comparativo. A gente compara o fígado com o rim direito e com o baço. Aqui não está o baço representado, mas é como se fosse, como se tivesse. Se ele tiver a mesma ecogenicidade, o fígado do rim e do baço, eu não tenho esteatose. Se eu tenho um leve aumento da ecogenicidade sem borrar os vasos, ó, eu consigo ver muito bem os vasos, eu tenho uma esteatose, o quê? Grau 1, tá? Então, eu tenho um leve aumento da ecogenicidade, ou seja, o fígado ficou um pouco mais branquinho em relação ao rim direito, em relação ao baço, e com os vasos ainda visíveis. Agora, se eu tenho um aumento da ecogenicidade e começou a borrar os vasos, eu consigo ver alguns vasos, mas, ó, a maioria está borrado. Então, eu tenho uma esteatose grau 2, tá? E se eu ter praticamente quase todos os vasos borrados, uma dificuldade maior de ver o diafragma, que o diafragma está bem visível, aqui está bem fininho, às vezes a gente até tem mais dificuldade ainda de ver o diafragma, eu tenho uma esteatose grau 3 ou acentuada. Ah, Renato, eu achei muito parecido e tal. Gente, é muito subjetivo, tá? Muitas vezes eu vou achar que é um grau 2, às vezes o pessoal que faz pode achar que é um grau 3. Ou às vezes eu vou achar que é um grau 1 e o pessoal vai achar que é um grau 2, ou eu vou achar que é um grau 2 e a outra pessoa vai achar que é um grau 1. Tanto faz, eu falo pessoal assim, né, outros médicos, né, que é subjetivo, isso aqui é de grau 1 para o grau 2, de grau 2 para o grau 1, de grau 2 para o grau 3, de grau 3 para o grau 2, vai haver uma discordânciazinha, não tem jeito, tá? Pouca, a maioria é concordante, tá? A maioria é concordante. Agora, o que não tem como confundir é um grau 1 com um grau 3, isso aí não há discussão. Ou, né, quando tem um exame normal com grau 3, também não tem discussão, tá? Isso aí a gente tem uma concordância boa, tá? Já caiu em prova, e já foi uma discussão, falando o seguinte, isso aqui eu gosto de falar para vocês, falando que o ultrassom não dá o diagnóstico de esteatose. Caiu até numa prova de residência, se vocês forem ver o Medicurso, a resposta vai ser que realmente o ultrassom ele não dá o diagnóstico de esteatose. Por quê? O aumento da ecogenicidade do fígado pode ser outras doenças de depósito. Porém, isso mudou recentemente. Hoje a gente tem um software de ultrassom que a gente consegue quantificar essa esteatose sem ser subjetiva e confirmar essa esteatose, tá? Então, se cair essa questão é uma questão duvidosa, porque, assim, o ultrassom, de uma forma geral, não dá diagnóstico, mas existe hoje os ultrassons mais modernos com software que consegue dar o diagnóstico de esteatose. Então, eu acho assim, se cair vai ser uma questão muito capciosa, muito maldosa, que cabe recurso, tá? Se o diagnóstico for o ultrassom, não dá o diagnóstico de esteatose. Porque antigamente, realmente, você tinha um aumento da ecogenicidade, como que a gente lauda? Até hoje eu coloco isso no laudo. A gente coloca assim,
aumento difuso da ecogenicidade hepática, sugerindo doença de depósito, vírgula, sendo a esteatose hepática a mais comumente relacionada. Ponto. Isso, em outras palavras, olha, tem uma doença de depósito, muito provavelmente uma esteatose, tá? Porque é difícil você ter uma doença de Wilson, que é depósito de cobre, né? Você pode ter outras doenças de depósito ali que são bem mais raras, né? Mas que pode acontecer, mas não é, né? O dia a dia não é comum. Então, assim, tinha um chefe meu que falava, se você tem medo de falar uma esteatose pelo ultrassom, você não pode fazer ultrassom, porque a esteatose vai ser, a grande maioria das pessoas que você vai pegar ali, grande maioria não, mas boa parte das pessoas vai ter esteatose, né? Principalmente pessoas mais obesas. A gente vai ter esteatose em obesos, e não é só relacionado com obesidade. Às vezes pessoas magras, pessoas, né, mais musculosas, também pode ter esteatose, tá? Porque tem a ver não só com dieta, exercício, mas uso de medicamentos, né? Sedentarismo, tem muita coisa envolvida ali na esteatose, tá? Olha aqui, ó, fiquei na dúvida. Aqui não tem dúvida, o fígado está claramente mais escuro do que o baço, ou seja, tem uma redução da densidade do fígado. Fiquei na dúvida, vou medir a densidade. Deu o quê? 59 unidades Hounsfield aqui no fígado e deu o quê? 127 unidades Hounsfield aqui no baço, ou seja, o fígado tem uma densidade menor do que o baço. Isso é errado. Ou seja, o fígado tem que estar na densidade maior. Se ele tiver menor, é porque tem esteatose, tá? Como que eu faço o diagnóstico na ressonância? Quem é que lembra? Eu falei naquelas aulas de sequências. Qual sequência que eu olho? É o FET7 ou não? Relembrando vocês aqui, ó. Eu não lembro. Ó, qual sequência são essas? Eu acho que o FET7 ele apaga de forma geral e não olha dentro da célula, né? Isso, o FET7 ele apaga a gordura macrocelular ou a gordura extracelular, tá? A gordura intracelular, que é aquela gordura microscópica, macrocelular não, o FET7 apaga a gordura macroscópica, que é aquela extracelular. Agora, a gordura microscópica, que é aquela dentro da célula, é o T1 em fase e T1 fora de fase, ou seja, o T1 in phase e o out phase. E aí, se eu faço o T1 em fase e o fora de fase e o fígado cai o sinal, o fígado apaga, eu tenho que gordura microscópica, ou seja, gordura intracelular. Como que eu sei que é o out phase, que é o fora de fase? Por aquele artefato da tinta de nanquim ou da tinta da Índia que fica contornando o rebordo dos órgãos. Então, tem aqui o fígado contornando o rebordo aqui, ó, tá? O rim contornando ali. Olha, repara de um de outro. Parece que eu peguei uma canetinha e desenhei a borda. Então, eu tenho que fazer o T1 em fase e o T1 fora de fase. Se o sinal cair, se o sinal apagar, é porque tem gordura intracelular. Nesse caso, compara o fígado antes, o sinal está aqui, sei lá, não estou enxergando aqui, 59, 69, sei lá, e fez aqui, apagou o sinal, é porque, ó, visualmente eu não preciso nem medir, mas se eu fizer aqui e cair o sinal, é porque tá menor, ou tá com gordura, tá? Aqui não tem dúvida que tem esteatose hepática, tá bom? E por fim, a hemocromatose. Renato, Oi. só uma dúvida. Tem que fazer esse tipo de apagamento, onde fez, por conta em T1 e T2, a gordura vai ser hiperdensa da mesma forma, não dá para diferenciar, né? Isso. E olha aqui, vocês estão vendo que a gordura macroscópica não cai o sinal, que é a gordura extracelular. Só cai no T1 fora de fase a gordura microscópica. Então, se eu tenho aqui, vocês vão ver que a gente vai ter uma aula de adrenal. Se eu tenho um nódulo aqui na adrenal, que é sugestivo de um adenoma, por exemplo, de adrenal. Adenoma geralmente tem gordura. Se eu fizer o T1 em fase e fora de fase, e cair o sinal, eu dou o diagnóstico, que é gordura, tá? Então, não serve só para o fígado. Tudo que eu faço e olho e cair o sinal,
é que tem gordura intracelular. Tá? Aqui no fígado, por que o fígado cai o sinal? Porque eu tenho gordura, ou seja, tem esteatose. Num fígado sem esteatose, não vai cair o sinal, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que apagar o sinal para eu falar em esteatose. Se não apagar o sinal, é porque não tem. É isso que foi a pergunta? Não entendi direito? Sim, é isso mesmo. Então ótimo. Tá? Então, FET7 não dá o diagnóstico. FET7 não vai cair o sinal do fígado. Ó, igual aqui, é só gordura intracelular. Olha o subcutâneo. Olha a gordura dentro da cavidade abdominal. Tudo continua com alto sinal, igual vocês falaram aí. Em T1, em T2, a gordura vai ter hipersinal. Tá? O normal é a gordura ter hipersinal em T1 e T2. Se está apagada é porque teve FET7. Tá? A gordura macroscópica. Aqui no caso, a gente quer ver gordura intracelular. Então, apagou o sinal porque é gordura intracelular. Tá bom? E, gente, a hemocromatose. Tá? A hemocromatose, no ultrassom, vai ser uma das doenças que podem levar ao aumento da ecogenicidade hepática. Mas, porém, ela tem um contexto clínico, né? Você vai ter uma suspeita clínica de um paciente que muitas vezes você pode ter tanto um paciente ali que você está suspeitando que está com aumento de ferro, que fez transfusão, ou que tem uma doença primária, enfim, a hemocromatose, a hemosiderose. No fígado, pelo ultrassom, você vai ter esse aumento da ecogenicidade, mas você vai ter que ter um contexto clínico para você considerar. Tá? O paciente, deitou uma pessoa ali e tal, sem nada, muito provável ser uma esteatose. Mas, de qualquer forma, a gente coloca aquela frase, tem um aumento difuso da ecogenicidade do fígado, que podendo corresponder à doença de depósito, sendo compatível com doença de depósito, sendo a esteatose a mais comum. Mas você não descarta outras doenças de depósito. Mas isso é no ultrassom. Na tomografia e na ressonância é diferente. Na tomografia e na ressonância é diferente. O que vocês estão achando desse fígado aqui na tomografia? Está aumentado. Aumentado e a densidade? Olha o fígado da esteatose. Fica hiperdenso? Está mais hiperdenso. Tá? Ele fica muito hiperdenso, tanto que os vasos ficam escuros. Esse aqui é sem contraste. Os vasos estão bem escuros. Tá? Bem escuro. Vou mostrar um fígado. Esse aqui é porque todos esses aqui estão com contraste. Olha um fígado aqui, sem contraste aqui, ó. Ele é mais escuro, tá? Um fígado com hemocromatose, ele vai ficar com uma densidade muito alta, tá? Então, é uma das coisas que a gente vê na hemocromatose, é esse aumento da densidade na tomografia. E na ressonância magnética, é o contrário. No próprio T1, normal, sem ser outphase, sem ser in-phase, no próprio T1, eu tenho um fígado muito escuro. Olha aqui, eu chamo muita atenção. Olha o BACE aqui, ó. Eles têm que ter a intensidade de sinal semelhante, tanto em T1 quanto em T2. O fígado geralmente tem a intensidade de sinal um pouco mais alta até que o BACE. Aqui, eu estou falando de ressonância, gente. É muito escuro, olha lá, ó. Chama muita atenção esse fígado preto. E aqui, na tomografia, é um fígado hiperdenso. Então, para resumo, para não confundir a cabeça sua, cirrose, que aqui já acabou a aula. Cirrose é um fígado todo heterogêneo, com bordas rombas, com alargamento das fissuras, proeminência do lobo caudado. Ele vai ter aqueles outros sinais de ascite, ver a porta dilatada, circulação colateral. Isso é um fígado cirrose, esplenomegalia. Na esteatose, ultrassom vai ficar com aumento da ecogenicidade. Tomografia, gordura fica escuro, então vai ter uma redução da densidade do fígado. O fígado vai ficar muito mais escuro na tomografia. Na ressonância, ele vai ter que cair o sinal no T1 outphase. No T1 dentro de fase, ele vai estar no sinal. No T1 fora de fase, ele vai cair o sinal. A hemocromatose, no ultrassom,
vai estar com aumento de sinal também, igual aumento de sinal, aumento da ecogenicidade, igual na esteatose. Porém, na tomografia vai estar brancão, vai estar com aumento da densidade, e na ressonância vai estar muito escuro. No T1 normal, na ressonância vai estar muito escuro. Então, a hemocromatose na tomografia é o contrário da esteatose, vai ficar muito denso o fígado, hiperdenso, vai ficar brancão, e na ressonância, no T1, ele vai ficar muito escuro, tá? Sendo que o T1 da esteatose normal não vai ficar escuro, ele só vai cair o sinal quando você fizer o T1 em fase e fora de fase, ele vai cair o sinal só no fora de fase. Já aqui na hemocromatose, não, ele já vai estar escuro o tempo todo. Tá bom? Gente, é isso. Sei que é muita informação às vezes, mas assim, depois que vocês forem estudar, não é tanta coisa assim não. Igual as doenças hepáticas difuso são essas 3. E as lesões hepáticas focais hemangioma, hiperplasia nodular focal, adenoma e o HCC. Tá? Essas são as principais. E aí tem o cisto. O cisto, né, a gente vai estar sempre repetindo aí que vai no cisto renal, no cisto pancreático, vai estar sempre sendo a mesma coisa, sempre repetindo, tá bom? Pessoal, a aula de fígado é isso, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Caso contrário, bom fim de semana para vocês aí, tá? E uma pergunta? Obrigada. Boa noite, Ana. Boa noite. Então,